Tem uma coisa que é transversal a todos nós, que é o seguinte: já ouvimos em algum momento do nosso percurso, um pianista tem que estudar 8 horas por dia. 8 horas por dia. O problema, eu não sei quem foi o cidadão que inventou isso. Alguém que se espelhou em que uma pessoa tem que trabalhar 8 horas por dia, né? Um horário de trabalho, uma carga de trabalho seja de 8 horas. Mas é o seguinte, é muito difícil estudar 8 horas por dia. Ninguém estuda 8 horas por dia. Ah, você pode dizer pra mim assim: não, eu passo 8 horas por dia no instrumento, eu passo 10, eu passo 12. Tudo bem, bem-vindo ao clube. Entre estudar, entre ensaiar, tirar uma música sozinho para esse ensaio, dar uma aula, fazer uma aula, compondo, tá se divertindo, né? Aí sim, passamos das 8 facilmente. Mas eu me refiro ao estudo. Tem um livro do Chopin, um livro sobre o Chopin, que na verdade são depoimentos dos alunos de Chopin, Chopin segundo seus alunos. E diz que numa masterclass em Paris ele disse: olha, vão ao museu, vão vão ao cinema, vão ao cinema. Chopin ia muito ao cinema. Vão ao museu, vão ver a cidade, vão ver Paris, e vocês vão ter bagagem para fazer música, né? O Richter, num documentário do Richter, ele também falava isso, que nunca estudou mais do que 3 horas por dia, mas todos os dias. Para um músico profissional, para alguém mais experiente, não, mas para um estudante, um jovem estudante, alguém que está começando, você delegar que o estudo tem que ser por horas, qual é o objetivo? Imagina, você está estudando uma peça, o professor fala assim: não, você tem que estudar 8 horas. 8 horas a peça? Mas o quê? É muito vago isso para alguém que está começando, por exemplo, e depois a gente leva isso. Levamos certos vícios depois para nossa vida adulta, musical, vamos dizer assim, e aí é muito difícil, certas coisas são muito difíceis de serem corrigidas, né? Depois fica aquela coisinha que era uma coisa fácil de resolver, vira aquele bicho-papão enorme, assim, porque é muito mais fácil para um estudante ser delegado da seguinte maneira, por exemplo: olha, você vai estudar o seguinte, em vez de falar que vai estudar X horas, você tem que, bom, estamos trabalhando essa peça, então você, para a semana que vem, vai me trazer 8 compassos dessa peça pronta, lidos, com o dedilhado correto, com a gógica, com pedalizado. Se for uma peça de caráter popular, né, for uma peça de jazz, uma peça mais aberta, como você vai escolher a maneira de tocar os voicings, a improvisação vai abordar, quer dizer, mas 8 compassos é um objetivo claro. Se o aluno falar: professor, mas 8 compassos, eu estudo isso rápido e vou para a praia, resolvo isso rápido e vou para a praia. Olha, ótimo, que bom ir à praia, né? Vai te trazer tantos benefícios. Eu, na época do mestrado, eu lembro que estudei, vi algumas pesquisas sobre isso, sobre a metodologia de estudo, as horas, não sei o quê. Foi feita uma pesquisa, agora já não me lembro. Se alguém tiver dúvida, eu posso correr atrás dessa pesquisa e coloco na descrição do vídeo depois. A hora de estudo, os professores que delegavam: olha, você tem que estudar X horas. Então, com a autorização dos pais, como é óbvio, fizeram uma pesquisa, acho que em Cambridge ou Oxford, filmaram alguns professores dando aula e o processo de estudo de algumas crianças. Então, o professor falava assim: você tem que estudar meia hora. Então, a menina chegava em casa, colocava o relógio no aparadorzinho assim na mesa, flautista, menina, 30 minutos, um timer, 30 minutos. Então, ela já com o timer, com o relógio andando, e abria estante de partitura. Bom, para quem sabe do que eu estou falando, estante de partitura de metal, muito fácil da pessoa se perder, aquele vira um labirinto. Depois montava, colocava as coisas, olhava pro relógio, abria a flauta e montava a flauta. Afinava um pouco, aquecia um pouco, já tinha comido um bom tempo daquilo. Tocava um pouco, supondo, não me lembro exatamente, 7 minutos que ela tinha gasto no início. Quando ela chegava a 23 minutos no timer, ela fazia o processo contrário, de maneira a gastar mais 7 minutos para desmontar o circo. Quer dizer, 7, 14 menos 30 é 16, né? O que está acontecendo com essa menina? Ela provavelmente vai desistir logo do estudo, né? Porque não há um projeto de estudo sustentável, né? Aquilo é uma palhaçada, você vê. Mas ela está estudando. Na cabeça dela, ela está cumprindo com o que a professora pediu. Claro, estamos falando de uma criança, né? Prioridades. Não dá para estudar tudo. É que não dá para estudar tudo numa vida. Se você pegar grandes pianistas, grandes músicos e perguntar: você estudou? Vem cá, você estudou tudo? Você vai ver que não. Mas não vai, porque é impossível. Não dá tempo. Numa vida, se você pegar olha, Nelson Freire, é alguém acessível para perguntarmos. Se você perguntar para o Nelson Freire: Nelson Freire, você já estudou tudo? Ele vai falar para você que não, não é possível. Porque se ele falar que sim, ele vai falar que não. Mas se você falar que sim, você fala: ok, já estudou os solos já transcreveu os solos do Gonçalo Rubalcaba? Já viu já viu aquela articulação, senhor Nelson Freire? Ah, mas tudo dentro da minha área. Não dá, também não dá.
São muitos anos de música, são muitas gravações, é muito tudo, né? E ninguém toca tudo. Então, vamos ter que priorizar. Eu vi o Hamilton de Holanda falar uma coisa interessante. Em última instância, toda essa energia, né, de eu quero estudar tanta coisa, isso pode ser canalizado para o repertório, que em última instância nós tocamos música, né? Então imagina que você tem que trabalhar questões técnicas, questões de improvisação, questões de harmonia, questões teóricas, sei lá, weird training, no teu próprio repertório, que é quase um estudo de caso, né? Eu vou tocar determinada peça, eu vou saber a tonalidade, é uma coisa básica, né? Vou saber a tonalidade, vou saber o campo harmônico dessa peça, se eu tiver que improvisar aqui, vou estudar exatamente o que está acontecendo aqui na harmonia para tocar as notas correspondentes a isso, ou as notas que eu queira ouvir. Isso é como aquela história do avião, né? Eu quero ir para o Brasil, um avião grandão, com 4 turbinas. E se uma turbina parar? Se é nada, o avião vai. E se a outra parar? E se a terceira parar? O avião ainda assim vai. A quarta turbina parar, temos um grande problema, né? É bom escolher ali um filme bem curto, uma coisa assim, que vai cair. Agora, e o que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Que o teu estudo ele é similar também. Você não pode aprender uma coisa somente. Você tem várias memórias: a memória muscular, a memória auditiva, vamos dizer, a memória geográfica, de tato, a memória visual. Tem várias. E quando você aprende uma música bem, quando você faz um bom estudo, se uma turbina parar, outra segue. Enfim, ou posso trabalhar. Vou tocar essa peça em alguns tons, por exemplo. Isso é super indigesto. Para músicos muito incríveis, também são coisas indigestas. Muitas vezes um músico de baile, alguém. Quando eu digo músico de baile, não estou sendo pejorativo, não. Pelo contrário, alguém que tem essa prática do baile, ou um pianista acompanhador, tem que tocar determinada música em qualquer tom muito rápido. Talvez, quiçá, para um pianista de topo, vamos dizer assim, que ele não. Ok, agora toca o teu repertório do tom. Talvez aquilo seja indigesto. Ou seja, isso também é um estudo. Dentro do repertório, voltando, né? A coisa do repertório, botar tudo dentro do repertório. Dentro do repertório, também um leque de opções de estudo, né? Como mudar a tonalidade, ou tocar. Uma vez o Júlio Rezende, o pianista português Júlio Rezende, comentou sobre quando você está na zona de conforto da peça, você tocar aquele em outro andamento. Tão lento a ponto de você quase perder o fio condutor da melodia. Eu falo, peraí, por que tão lento eu vou perder o fio? Não, não posso perder o fio condutor da melodia. Tão lento a ponto de daquilo ficar quase, peraí, quase perder o sentido musical. Então olha que interessante, né? Não perder o sentido musical tocando lento. E aí você tem vai estar com uma lupa, vai estar super amplificado, né? Depois tem uma coisa, existe o elixir, né? Todo mundo quer a fórmula milagrosa, né? Você anda ouvindo por aí cada vez mais. Toque piano em 3 semanas. Quer tocar piano em 3 semanas? Não, não dá. São charlatões, né? Quem fala isso é um charlatão. É impossível, né? Tocar piano em 3 semanas. Quer dizer, você pode ter uma iniciação, mas é que a venda desse. Ó, toque piano em 3 semanas, isso, né? Isso requer horas e horas e horas e horas e horas, né? Eu acho que a única diferença entre um músico, um engenheiro e um médico, no quesito licença para trabalhar, é que o engenheiro, se ele fizer mal um cálculo, a ponte cai, o prédio cai, vai morrer gente e tal. O médico, se ele errar, o músico errar, acho que é a única diferença entre não, ou um piloto de avião, né? É a única diferença entre aquelas tais 500 horas necessárias, né? Isso também não deve ser um número que alguma média que alguém chegou, porque são necessárias muitas horas de mastigar, 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 ao ponto de você começar a transformar todo o conhecimento que você adquire em linguagem, né, para que isso saia para que saia de maneira natural. Isso requer um tempo, isso requer uma vida, vamos dizer assim, acho eu.